Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar de um filme de ficção científica e suspense de 2007 chamado Sunshine. O ano é 2057 e a humanidade está na beira da extinção. O Sol está morrendo e sem ele, a vida na Terra não é possível. Uma equipe de 8 astronautas é enviada em uma missão suicida para salvar a humanidade. Eles estão a bordo da Icarus 1, que carrega uma bomba nuclear do tamanho da ilha de Manhattan. A missão é simples: explodir a bomba no núcleo do Sol para reavivá-lo. Mas nada é tão simples assim. A viagem é longa e perigosa. Do nada, a nave Icarus 1 é atacada por uma nave espacial misteriosa. E quando finalmente chegam ao Sol, os astronautas descobrem que a missão é muito mais complexa do que eles imaginavam. Mas tem um detalhe importante. A nave Icarus 1, que foi enviada antes da Icarus 2, se perdeu no caminho. Pois é, 7 anos depois, uma nova tripulação é enviada na Icarus 2 para tentar novamente. O primeiro a ficar obcecado com o Sol é o médico e oficial psicológico da nave, Searle. Ele fica tão fissurado que pede para a IA da nave refiltrar o painel da sala de observação para poder ver o máximo de brilho possível sem se queimar. Essa experiência é tão incrível para ele que durante o jantar ele recomenda que toda a tripulação faça o mesmo. Mas ninguém se anima com a ideia. O capitão Kaneda avisa que a leitura do vento solar está muito maior do que eles esperavam e que logo eles entrarão na zona morta. Isso significa que eles não poderão mais se comunicar com a Terra. Então, a tripulação tem que mandar suas últimas mensagens para casa. O físico Robert Capa grava um vídeo para seus pais e irmã dizendo que eles não podem contatá-lo de volta, mas que saberão se ele conseguiu se o Sol nascer quando receberem a mensagem. Mas ele demora tanto para gravar que não sobra tempo para seus companheiros fazerem o mesmo. Isso deixa o engenheiro James Mace puto, e ele tenta começar uma briga com Capa. Depois que os outros separaram Mace e Cyril, Mace foi mandado para falar com Cyril. Cyril está tão fissurado no Sol que perdeu a noção do tempo. Mace tentou conversar com ele, mas Cyril estava doido da cabeça. Mace acabou levando Cyril para a Sala da Terra, que é uma câmara que simula a casa de Searle para acalmá-lo. Enquanto isso, Kaneda estava preocupado com o que aconteceu com a Icarus 1. Ele continuou a assistir aos relatórios antigos enviados pelo capitão da Icarus 1, Pinbacker. Corazon tentou tranquilizá-lo, dizendo que o jardim dela está produzindo bastante oxigênio, mas Kaneda estava preocupado. Ele ficou ainda mais preocupado quando viu Pinbacker descrever alguns danos que seu nave sofreu como lindo. Uma distração bem-vinda aconteceu quando Cassie descobriu que eles estavam passando por Mercúrio. Toda a tripulação foi para a sala de observação para observar. Algum tempo depois, ao verificar os sistemas de comunicação, Harvey fez uma descoberta importante: uma transmissão reproduzindo o sinal de socorro da Icarus 1. A transmissão estava chegando até eles, porque a Icarus 1 alcançou o lado escuro de Mercúrio, e o conteúdo de ferro do planeta estava agindo como uma antena. A tripulação simulou a trajetória da Icarus 1 na tela e percebeu que ninguém tinha captado o sinal até agora, porque ele estava oculto na luz de fundo e no ruído desde que a Icarus 1 conseguiu chegar bem perto do Sol. A tripulação começou a discutir se seria avescar editar sua trajetória e fazer contato com a Icarus 1. Mace achou que não seria uma boa ideia, porque a missão era mais importante, e se eles não entregarem sua carga útil, tudo morre. Mas por outro lado, podia ter sobreviventes na Icarus 1, além de oxigênio e alimentos extras que eles podiam usar. E o mais importante, uma bomba extra que poderia dar a eles uma chance melhor de reacender o Sol. A tripulação do Ícaro 2 não consegue decidir se vale a pena arriscar levar a bomba extra. Capa, que é o físico da equipe, acaba tomando a decisão. Ele calcula que o risco vale a pena e diz que eles devem ir para o Ícaro 1. A nave sai da órbita de Mercúrio, mas Trey comete um erro. Esquece de realinhar os escudos que protegem a nave do Sol. 4 painéis são danificados e, se não forem reparados, podem destruir a nave e matar a tripulação. Kaneda e Capa embarcam em uma caminhada espacial para fazer os reparos. Cassie os guia, afastando a parte danificada do escudo do Sol. Isso causa a perda de 2 torres de comunicação salientes, que não são essenciais no momento. No entanto, a luz refletida também destrói o jardim de oxigênio da nave e as reservas de oxigênio. Corazon, que é a bióloga da equipe, fica desesperada ao ver o oxigênio sendo liberado para apagar o incêndio.
Os tripulantes precisam reposicionar o escudo, mas isso mataria Kappa e Kaneda, que ainda não terminaram os reparos. Harvey e Cassie querem esperar, mas Mace, o engenheiro da equipe, os lembra que a prioridade é proteger a carga útil. Kaneda concorda com ele. Enquanto o Ícaro usa o piloto automático para consertar a rotação da nave, Kaneda manda Kappa de volta para dentro e se sacrifica para consertar o último painel. Momentos depois, Searle precisa sedar Trey, que está em estado de choque por culpa do acidente. Harvey, que é o segundo em comando, assume o comando da nave. Ele informa a tripulação que eles não têm oxigênio suficiente para chegar ao ponto de entrega, muito menos sobreviver à viagem. A única opção é tentar fazer contato com o Ícaro Perpen e esperar conseguir salvar oxigênio suficiente para continuar a jornada. Corazon, Mace e Cassie conversam em particular. Corazon diz que os níveis atuais de oxigênio seriam suficientes se eles perdessem 3 pessoas. Cassie conversa com Kappa e diz que está com medo de morrer. Kappa admite que não está com medo. O Ícaro 2 finalmente atracar com o Ícaro Puans. Kappa, Searle, Mace e Harvey embarcam na nave para inspecioná-la. Ignorando o fato de que as luzes não funcionam e a nave está cheia de poeira, que provavelmente é pele humana, eles decidem dividir o grupo para fazer uma busca mais eficaz. Harvey encontra o jardim intacto, com 7 anos de crescimento descontrolado, o que encanta Corazon, enquanto Trey confirma que a segunda bomba está totalmente operacional e Searle verifica se há água e comida, encontrando ambos em abundância. Mace descobre que todos os sistemas também estão bem, exceto que ele não está recebendo nada do computador de voo, e quando ele se aprofunda nos arquivos, uma gravação com uma mensagem desconexa do Pinbacker começa a ser reproduzida. Seu rosto está queimado, e ele menciona que abandonaram a missão porque não deveriam desafiar a Deus. O código de transmissão é de 6 anos e meio atrás, exatamente a época em que eles deveriam entregar a carga. Mace continua procurando uma explicação, e descobre que o mainframe foi sabotado, então eles não podem pilotar o Icarus 1, oficialmente tornando esse desvio completamente inútil. Enquanto isso, Searle entra na sala de observação e finalmente encontra a tripulação. Todos os corpos estão sentados em frente ao painel, tendo deixado o sol queimar-os até cinzas. De repente, os 2 naves se desconectam de forma explosiva, destruindo a câmara de descompressão externa de Ícaro Pin e prendendo os 4 homens, enquanto o Ícaro Goes começa a flutuar para longe deles. Eles encontram apenas um traje que podem usar, então Mace e Searle concordam em entregá-lo a Kappa, que tem prioridade porque é o único que sabe como operar a carga útil. Harvey protesta contra isso, dizendo que ele deveria ser aquele com prioridade porque é o capitão, mas os outros ignoram suas ordens. Porém, Mace tem mais uma ideia que pode salvar o restante deles. Ele pega material isolante das paredes do nave para se embrulhar nele. Isso deve ser suficiente para que eles resistam ao frio enquanto saltam de um nave para outro. Só tem um problema. Como o computador não funciona mais, um deles tem que ficar para trás para abrir a escotilha, e o Searle aceita se sacrificar e ser o único a fazer isso. Depois que a Cassie alinha as 2 câmaras de descompressão, o Searle libera a escotilha e os outros 3 caras usam a liberação de vácuo para propulsão para pular de um nave para o outro, se segurando um no outro. Mas eles são obrigados a se soltar quando acidentalmente batem no nave na hora de sair, e só o Kappa consegue chegar na outra câmara de descompressão. O Mace consegue se segurar num corrimão, e, graças a isso, o Kappa é capaz de agarrar ele e arrastar ele para dentro com ele, mas o Harvey flutua e congela, morrendo por asfixia. De volta ao Ícaro Meon, o Searle aceitou seu destino. Então ele vai para a sala de observação e se senta ao lado dos corpos para deixar o sol queimar ele, enquanto a Cassie se despede através das comunicações. Depois de verificar 3 vezes o arquivo de atividades, o Mace tem certeza de que o Ícaro não desconectou as câmaras de ar. E também não houve mau funcionamento, o que significa que alguém fez isso manualmente. Como os homens estavam juntos no Ícaro P e as mulheres estavam juntas no Ícaro 2, a única opção restante é o Trey. O Kappa está cético, porque o Trey está tão profundamente sedado que é quase impossível para ele se mover o suficiente para fazer tal coisa. A Cassie também aponta que agora que eles perderam 2 respiradores, só mais um precisa ir para que eles possam sobreviver à missão, e o Mace aceita ser o único a matar o Trey.
O Kappa acha que essa loucura provavelmente foi o que aconteceu com o Ícaro 1, mas ainda concorda em fazer isso, porque o futuro da humanidade é mais importante. A Cassie também concorda, mas a Corazon não que isso importe muito. Como são 3 contra 1, o Macy deixa a tripulação para trás e entra na enfermaria. Depois de pegar um bisturi elétrico, o Macy verifica a cama, mas o Trey não está lá. Na verdade, ele está sentado na sala da Terra e já está morto, tendo cortado os próprios pulsos. O Macy chama o resto da tripulação para que eles possam ver o que aconteceu, e uma vez lá, ele atribui às mortes a decisão do Kappa de desviar a missão e diz que o sangue derramado deveria ser dele. Irritado, o Kappa o ataca e inicia uma briga, que não dura muito, porque eles têm dificuldade para respirar porque o ar está baixo. Ao verificar a carga útil, o Kappa faz com que o Ícaro verifique a biometria e o consumo de oxigênio da tripulação. E o Ícaro informa que todos morrerão antes de entregar a carga, porque o oxigênio não é suficiente. Kappa ficou confuso e disse que o oxigênio que sobrou tinha que ser suficiente para 4 pessoas. Mas o Ícaro disse que tinha uma 5ª pessoa desconhecida a bordo, que estava na sala de observação. Kappa correu até lá e encontrou o painel de visualização brilhando com a luz do sol. E parado na frente dele um Pinbacker insano e desfigurado, que ficou divagando sobre Deus, anjos, humanidade e poeira estelar. Ele foi o cara que desacoplou as eclusas de descompressão. De repente, ele atacou Kappa, conseguindo cortar o estômago dele com um dos bisturis elétricos, antes de sair correndo e pedir para o Ícaro mudar o painel para plena luz solar. Isso não foi suficiente para matar ele, então ele perseguiu Kappa até que ele entrou na eclusa de descompressão e fechou a escotilha atrás de si. Pinbacker aproveitou para trancar a porta manualmente para impedir que Kappa escapasse, antes de ir até o tanque de refrigerante para remover os painéis, o que fez com que o Ícaro desligasse. Enquanto isso, Corazon estava olhando para o jardim queimado dela quando percebeu uma pequena plantinha bebê entre os escombros. Ela estava pensando em contar para o resto da tripulação sobre isso, mas Pinbacker a encontrou e a matou esfaqueando ela com o bisturi. De volta à câmara de descompressão, Kappa vestiu o colete de um dos trajes na tentativa de estancar o sangramento e percebeu que não conseguia abrir a porta porque não tinha energia em toda a nave. Cassie, que estava dormindo, também percebeu a falta de energia e saiu para investigar com uma lanterna na mão. Ao encontrar Pinbacker, ela saiu correndo de lá o mais rápido que conseguiu. Na sala de controle, Macy reativou o computador com uma bateria de emergência, mas o Ícaro não respondeu. Ele viu Kappa nas câmeras de segurança e disse para ele usar o comunicador no capacete do traje. Então agora Kappa podia contar a ele sobre Pinbacker e sua sabotagem. Assim que ouviu isso, Macy correu para o tanque de refrigerante e submergiu na água gelada para reinstalar os painéis que Pinbacker retirou, conseguindo recuperar a energia antes que Pinbacker alcançasse Cassie na sala da Terra e tentasse atacá-la. Felizmente para ela, ele ficou confuso com as sombras e agarrou Trey. Então Cassie pegou o bisturi que Trey usou e esfaqueou Pinbacker antes de sair correndo novamente, escondendo-se na sala com a bomba. Enquanto seu corpo congelava lentamente até a morte, porque a perna dele estava presa no tanque de refrigerante, Mace conseguiu entrar em contato com Kappa para dizer que eles estavam em órbita, mas o computador estava desligado e ele não tinha certeza se conseguiria fazê-lo funcionar novamente. Então ele teria que separar a carga da nave e detoná-la manualmente. Mace morreu enquanto implorava a Kappa para terminar a missão. Kappa vestiu o traje de astronauta e usou uma tocha para fazer um buraco na porta que dava acesso ao corredor. Depois, desparafusou a tampa que cobria o botão de emergência e o pressionou após se amarrar na parede. Isso fez com que a escotilha principal fosse expelida e a combinação da pressão de entrada de fora e o buraco no metal fez com que a porta do corredor explodisse, dando a Kappa acesso de volta a. Depois de ver o corpo congelado do Mace, Kappa foi para a sala de controle e ativou o procedimento de separação. Então pulou e entrou na sala de bombas agora separada, enquanto o Ícaro Doins era queimado pelo sol. Dentro da bomba, ele tirou o traje e foi até a Cassie, que estava sentada no chão com uma cara de perdida. Ele mal conseguiu dizer uma palavra para ela, quando Pinbacker os emboscou, pegando o Kappa pelo pescoço e levando ele para a beira da bomba, com a intenção de jogar ele no abismo, enquanto falava sobre o sol como se fosse o deus dele.
Foi então que a Cassie se recuperou e correu para ajudar o Kappa. Juntos eles conseguiram se soltar, arrancando a pele de um dos braços dela. A bomba estava finalmente entrando no sol agora, então, depois de ser jogada um pouco pelo tremor, a Cassie disse pro Kappa para terminar a missão. Ele viu o Pinbacker esperando ele na borda da bomba, mas decidiu ignorar ele e se concentrar na missão. Então o Kappa correu para os controles e ativou a carga útil. A bomba explodiu e o Kappa observou como o sol foi reacendido, chegando até alcançar ele antes de morrer. De volta à Terra, a irmã do Kappa assistiu a mensagem dele mais uma vez, antes de levar os filhos para assistir ao nascer do sol pela primeira vez em anos.